Boa noite, pessoal. Tudo jóia com vocês? Estou aqui para corrigir com vocês a hora de estudo, que foi a tarefa que eu passei, né, na aula passada, e é a página 28. Eu passei da questão 9 até a questão 12, tá bom? Então, vamos lá. A Amazônia está queimando. Ai, ai, que dó. Ai, ai, que horror. O efeito estufa é um fenômeno de graves consequências climáticas ocasionando por altas concentrações de dióxido de carbono no ar. O CO2 é produto da respiração dos seres vivos, animais, vegetais e na queima de combustíveis, carvão, gasolina, querosene, etc. E árvores da floresta. Quando se queima carbono em excesso de oxigênio, a pressão constante, forma-se dióxido de carbono. Então, é aqui. É a chamada combustão completa, né? Quando tem a incompleta, forma CO. Quando tem a completa, forma CO2. Então, olha para você ver. C, sólido, mais O2 gasoso, formando CO2. Isso aí libera uma energia de menos 393,5 kJ/mol. Por que libera? Porque está negativo ΔH, tá bom? Então, é um processo exo, tá bom? Isso aqui é exo, beleza? Então, vamos lá. Então, ó, letra A é para marcar o que é correto. A 1 mol de carbono sólido, 1 mol de carbono sólido reage com 32 gramas de oxigênio, liberando, gasoso, liberando 196,75 kJ de energia e formando 2 mols de dióxido de carbono. Ok, é essa equação aqui, ó. 1 mol aqui, mais 1 mol aqui. Por que ele colocou 32 gramas? Porque aqui tem 2 oxigênios e cada oxigênio é 16, certo? Então, O2 dá 32 gramas, formando 1 mol de dióxido, que é o CO2. Só que está errado, tá? Porque não libera isso aqui, libera esse valor. Então, essa A está errada, porque o valor da energia está errado. A entalpia do produto, dióxido de carbono gasoso, é maior que a entalpia dos reagentes, carbono sólido e oxigênio. Então, ele está falando que a entalpia daqui, né? Aqui, ó, a entalpia dos reagentes do carbono gasoso, né? Do dióxido de carbono gasoso, que é esse aqui, é maior que a entalpia desse aqui. Então, tá falando que o produto é maior que o reagente. Não. Se liberou, o reagente tem que ser maior do que, maior do que o produto, entendeu? Porque eu tô em muita energia, eu vou passar para menor energia, então eu tenho que liberar essa aqui, entendeu? Então, tá errada também. Aqui deveria ser menor. Trata-se de uma reação endotérmica. Vimos agora que é exo, porque o ΔH é negativo, ok? 2 mols de carbono sólido reage com 32 gramas. Já tá errado, né? Porque, ó, olha a equação aqui, ó. É 1 mol que reage com 32 gramas, que é o O2 aqui, tá bom? Então, tá errado. 12 gramas de carbono. O que é 12 gramas de carbono? É 1 mol aqui, ó. É 1 carbono. E aqui tem 1, então é 12 gramas. 12 gramas de carbono sólido reage com 32 de oxigênio, ok? Gasoso, liberando 393,5 kJ de energia e formando 44 de dióxido de carbono. Certinho, ó. Por que 44 aqui de dióxido? Porque é 32, que é 2 oxigênio, mais 12. Então, dá 34, beleza? Então, a resposta correta, letra E. Muito bem. Agora, número 10. O hidrogênio H2 é usado como combustível de foguetes. O hidrogênio queima na presença de oxigênio, O2, produzindo vapor de água segundo a equação. Então, ele colocou a equação para gente, H2 mais O2, formando 2 águas, e com esse ΔH aqui, menos 484. De novo, tem uma reação que é exo, né? Porque o ΔH negativo, tá bom? Aí vai, a energia liberada na queima de 1 grama de hidrogênio, H2, certo? Então, ó, aqui, essa quantidade de energia é equivalente a 2 mols, tá bom? E 2 mols de H2 vai ser, ó, 2 vezes 2 dá 4H, né?
E cada grá é 1 grama. Então, na verdade, isso aqui, ó, é uma reação que ela tá assim, ó. 4 gramas de H tá liberando o quê? 484 quilojoules de energia, certo? Ele quer saber quanto? 1 grama de H. Vai ser quanto? Pronto, só multiplicar, cruzar esse vezes esse vezes esse. Então, vai dar 4x igual 484. Então, x é igual a 484 dividido por 4, certo? Ó, 41412, tá vendo? Então, dá 121 quilojoules, certinho? Então, a resposta, letra D de dado. Muito fácil, não é mesmo? Tranquilo. Vamos agora para a questão 11, tá bom? Essa questão 11, ela não é muito difícil também, tá bom? Então, vamos lá. O gás natural metano, tá? Que é esse aqui, ó, CH4, é um combustível utilizado nas usinas termoelétricas na geração de eletricidade a partir da energia térmica. Então, aqui, ó, você queima ele, isso aqui é uma combustão, para formar CO2 e água, tá bom? E aí vai gerar essa energia que é usada, né, para poder gerar energia. Em Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte, está em fase de instalação uma termoelétrica que será aproximadamente uma produção de 2,4 vezes 10 a 9 kJ por hora de energia elétrica. Considerando, né, essa energia liberada na combustão de metano, é completamente convertida em energia elétrica. Nesse caso, a massa de CO2 lançada na atmosfera é aproximadamente igual a... Então, o que nós precisamos fazer nesse caso? Ó? Primeira coisa, qual é a massa desse moço aqui, ó? Bom? Por quê? O que nós temos? Como ele está querendo saber, né? A massa, né? De CO2, então eu vou ter que relacionar isso aqui com massa, ó, e energia. Então, ó, esse CH4 aqui, né? Eu preciso da massa dele? Não, porque ele tá pedindo a do CO2, então você vai usar só o CO2. Então, olha só o que nós temos. Nós temos que o CO2, né? Quando forma 1 mol de CO2, produz 800 quilojoules, certo? Então, é isso que você vai colocar. Quando você tem 1 mol de CO2, né? 1 mol CO2, tá? Que vai dar quanto? Vai dar 44 gramas, certinho? Isso aí vai liberar 800 quilojoules, ok? Só que quantos quilojoules ele deu pra gente? 2,4 vezes 10 a 9. Então, você vai pôr aqui de baixo 2,4 vezes 10 a 9. E aqui você acha o X. Então, você vai achar a massa que vai ser necessária de CO2 para produzir essa energia, certo? Aí, multiplica cruzado de novo. Então, você vai ter que o X, ele vai ser igual a 132 toneladas. 132 toneladas, tá? Na verdade, quando você faz essa conta aqui, ó, tá? Você vai achar em gramas, porque aqui é gramas, aí você transforma. É só dividir por 1000 2 vezes, tá bom? Que aí você acha em toneladas. Ok. Questão 12. A questão 12 diz o seguinte: os carboidratos são uma importante fonte de energia em nossa dieta alimentar. Nas células de energia nas células das moléculas de monossacarídeos são metabolizadas pelo organismo. Um processo que libera energia é representado pela equação. Então, eu tenho essa aqui é o carboidrato, bom, que é uma molécula de glicose com oxigênio
formando CO2 e água e, claro, libera energia, tá bom? Então, essa é a nossa reação. Ok. Então, vamos lá. Essa equação química corresponde ao processo global, tá? Cada grama desse açúcar metabolizado libera cerca de 4 kJ. Então, é importante. Então, cada 1 grama libera isso. Usada para movimentar músculos. Aí ele quer saber o seguinte: a massa de oxigênio consumida em gramas, quando a queima desse açúcar metabolizado libera 1.200 kJ, é regra de 3 de novo, tá bom? Então, qual é a primeira coisa que você tem que descobrir? Você tem que descobrir quantas gramas de açúcar, ou de glicose, né? O açúcar aí, você precisa para liberar isso aqui. Ele falou, ó, que 1 grama libera esse. Então, você faz uma regrinha de 3 aqui, ó. 1 grama de açúcar libera 4 quilocal, tá bom? Só que eu quero saber quantas gramas eu preciso para 1.200 quilocal. Pronto. Aí você faz a continha. Multiplicando cruzado, você vai ver que vai encontrar 300 gramas de açúcar. Muito bem, tá bom? Certo? Só que ele quer a massa de oxigênio. Você descobriu a de açúcar. Ah, mas como que eu vou fazer então? Outra regra de 3, porque agora essa equação aqui, ó, ela te dá a relação entre oxigênio e açúcar, tá bom? A cada 1 açúcar você tem 6 oxigênios, 6 mols de oxigênio. Então, é só você fazer, ó. C6H12, O6 mais 6O2, que vai dar 6CO2 mais 6H2 e energia, tá bom? O importante é você pensar o seguinte, ó. A massa da glicose, a gente já calculou várias vezes aí, ela é 180. Então, 180 gramas de glicose reage com 6 vezes a massa de O2. Nós fizemos na questão anterior que a massa de O2 é 32. Então, vai dar 6 vezes 32, tá bom? Esse 32 é do O2. É 2 vezes o oxigênio. E aí, o que a gente tem? Só que, quanto de açúcar que você tem? Não é 180, eu tenho, na verdade, 300 gramas que eu acabei de calcular, certo? Então, chamar de Y, aí você acha. Então, você multiplica cruzado, você vai ver que Y, na verdade, vai ser 320 gramas de CO2, perdão. Bom? Alguma dúvida? Não, né? Aliás, é de O2 mesmo, perdão. É de O2 aqui, viu? Então, ó, é isso aí, tá? Tranquilo, resposta 320, letra B, aqui, ó, tá bom? Então, qualquer dúvida, né, só me chamar no privado que eu respondo. Espero que tenha ficado claro. Um grande abraço e até a próxima aula.